Bom dia, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida e toda a sua família. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 6 a seguir diz: Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou muito contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez-Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Pois bem, Davi é o rei de Israel e ele reina a partir de Jerusalém. E Davi toma uma decisão, anexar o sistema político ao sistema religioso. Concentrar todos esses sistemas, esses dois sistemas, em um só local, em Jerusalém. E aí então Davi toma a decisão de conduzir a arca para Jerusalém. Nesse trajeto acontece uma tragédia. A arca do Senhor, ela deveria ser conduzida pelos levitas, cada um deles segurando nas hastes a pé. No entanto, a gente percebe que Davi, ele não segue esses princípios e a arca do Senhor é colocada em uma espécie de carroça. O texto diz que quando os bois que vinham conduzindo essa carroça tropeça, um homem chamado Uzá estende as mãos para segurar a arca e toca na arca. E aí diz o texto que isso foi um ato de irreverência da parte de Uzá. Ele não deveria tocar na arca. E esse ato de irreverência faz com que a ira de Deus venha sobre ele e o mate. E esse fato gera muito medo em Davi. E a grande pergunta que Davi faz é: como é que eu vou conseguir levar a arca do Senhor? A lição que fica nessa passagem aqui é, o próprio autor bíblico, ele diz: Uzá foi punido por um ato de irreverência. O que o autor sagrado quer ensinar para o povo de Israel é que, diante da presença de Deus, o que Deus requer do seu povo é a reverência, o respeito, o devido temor de estar diante do Senhor, de obedecer os preceitos e princípios conforme estabelecidos pelo Senhor. A lição que fica aqui é que atos de irreverência, eles são devidamente punidos ou na história, como foi no caso de Uzá, ou serão punidos na eternidade. Deus não se deixa escarnecer. Todo ato de irreverência é uma afronta contra Deus, contra a santidade de Deus, contra a majestade do Senhor. Deus, ele é o Deus santo e requer de nós, adoradores, reverência. Me lembro agora que um dos princípios da Igreja de Atos dos Apóstolos é temor. E a palavra temor ali é fobia. E fobia não diz simplesmente ter medo, no sentido de não querer se aproximar porque tem algum tipo de receio, não. A palavra fobia, no grego, dá a ideia também de reverência, de respeito pela santidade de Deus. O que Deus requer, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, do seu povo é reverência. Eu fico me perguntando como a nossa geração tem perdido a reverência pelas autoridades, sobretudo pela autoridade de Deus. Como a nossa geração de evangélicos tem perdido a ideia, o conceito de santidade do momento do culto. O momento do culto tem se tornado cada vez mais parecido um momento comum, de muita irreverência. Eu me lembro de uma época em que as pessoas, quando se aproximavam da igreja, elas chegavam na igreja, elas
se prostravam, elas se ajoelhavam, elas oravam, elas mantinham silêncio, elas tinham um coração contrito. Hoje é muita conversação. Hoje é muito desrespeito nesse sentido, desrespeito com a santidade e com a presença de Deus. Há muito senta e levanta. Há muita andança no momento do culto. A gente entra, a gente sai, a gente entra na igreja de qualquer forma, a gente senta, a gente conversa, a gente fala de todas as coisas. Não há mais o senso de reverência, de estar de fato na presença de Deus, no momento da adoração, no momento de escutar a palavra. Às vezes quando nós estamos ali adorando ou escutando a palavra, estamos acessando o celular, estamos acessando as redes sociais. E o Senhor está contemplando isso, meus irmãos. E o que Deus requer de nós é reverência. Nós estamos diante da presença de Deus. No Antigo Testamento, essa presença era simbolizada pela arca. Hoje, essa presença, ela é representada pela presença real do Espírito Santo de Deus. Não é um objeto físico, é o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, na pessoa do seu Espírito Santo, que está no nosso meio. E o que Deus requer de nós? Reverência. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos quebrante, que Deus em Cristo nos leve cada dia a desenvolvermos um coração contrito e temente ao Senhor. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Amém.